Olá, companheiros, que a paz do nosso Mestre Jesus gire sempre em torno de nós, nos possibilitando tudo aquilo que é necessário para o bom desempenho do estudo que iremos fazer nesse momento sobre o Livro dos Espíritos e para que possamos ter toda a sustentação, para que possamos ter toda a estrutura que provém do alto em prol de todos nós que estamos afetos a esse estudo. E hoje, em continuidade lá ao capítulo 10, onde estamos tratando das ocupações e missões dos espíritos, nós vamos estudar as perguntas 568 até a 575. E como já dissemos, nós estamos falando das ocupações e missões dos espíritos. E nesse momento, nós já sabemos que espíritos somos todos nós que estamos encarnados, aqui revestidos da carne, e também aqueles que são desencarnados, a quem chamamos de espíritos errantes. Por que espíritos errantes? Porque estão na erraticidade, porque ao saírem da carne, eles estão naquela ambiência propícia ao planeta Terra, e essa ambiência, esse lugar, esse local, tem como nomenclatura a erraticidade. E esse espaço, se assim podemos dizer, possamos considerar como tal, eles abrigam espíritos que têm essa natureza, a nossa natureza nesse momento, né? Espíritos que estão em processo de evolução, diria eu até pouco evoluídos, mas não primitivos, não tomados daquela primitividade inicial que nos abeira lá ao nascimento, mas que nesse momento, ainda por força de termos muito a trilhar nessa caminhada evolutiva, nós somos considerados nessa qualificação como espíritos errantes. Mas o importante é sabermos que, tanto na condição de espíritos errantes fora da carne, como na condição de espíritos encarnados, todos nós, espíritos, temos as nossas ocupações, temos as nossas missões e temos tarefas e tudo aquilo que se faz necessário a realizar para que essa caminhada evolutiva rumo à luz, rumo a esse progresso que nos fará ali na frente espíritos puros, espíritos nessa condição de iluminação total, tudo isso há que ser realizado no decorrer desse caminho. Então, se podemos considerar como tal, essas são as nossas tarefas, essas são as nossas missões, e todos nós, encarnados e desencarnados, temos que cumpri-las. E vejam só como é interessante, como as coisas acontecem nesse plano divino, porque o nosso Pai é aquele que trabalha a todo momento, né? O nosso Pai é aquele que não cessa de obrar, de realizar, de estar voltado para realizações. E nós, como filhos e frutos desse amor, também temos essa mesma característica, também temos essa mesma ocupação no que se refere às realizações. Então, por sermos filhos desse Pai amoroso, desse Pai carinhoso e caridoso que quer que esse processo efetivamente se dê, nós também temos que nos adequar àquilo que o nosso Pai nos coloca como necessário para esse processo evolutivo, mas em caminho da evolução espiritual, nós temos essas ocupações e essas missões que também contribuem muita coisa para que tudo seja ordenado da melhor maneira, de forma com que aquele local, aquela condição que nós estamos nesse momento atravessando, imbuídos nela, também são proveitosas de maneira tal que nada se perca. Ou seja, embora seja didaticamente próprio a nós, nesse processo evolutivo, essa contribuição e aquilo que nós nos empenhamos na obra desse aperfeiçoamento, nessa obra evolutiva, também é própria para o meio em que estamos, para o local em que estamos, para tudo aquilo que nós, nesse momento, estamos afetos.
Interessante, né? Como o nosso Pai trabalha, né? Esse trabalhador incansável também quer que trabalhemos nessa mesma direção, nesse mesmo sentido, com vistas a que tudo seja aproveitado, tudo seja apanhado de forma tal que o proveito se verifique em todos os âmbitos, em todas as direções, em todos os aspectos, e principalmente naquilo que cabe a nós espíritos nessa tarefa evolutiva realizar. Então nós vamos falar primeiro lá da pergunta 568, que diz assim, Kardec perguntando para os espíritos: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Ou seja, fora da carne ou na carne? E essa resposta já fez parte aqui da nossa iniciação, quando nós destacamos que tanto na carne quanto fora da carne nós temos ocupações, né? Então, quando estamos lá na erraticidade, ou seja, fora da carne, pela nossa condição evolutiva, pela nossa condição espiritual, que nos faz ir para a erraticidade. Quando estamos lá, temos ocupações? Sim, temos ocupações, sim. Nada está perdido, nada está inerte, nada está por se deixar fazer. E ali, naquele momento, nós já estamos obrando, nós espíritos, já estamos obrando e temos missões também. Ou seja, chegando lá, temos aquilo que nos é atribuído para que possamos continuar diante desse processo evolutivo e progressivo, de forma que todo o aproveitamento não seja desperdiçado na condição que nós, naquele momento, estamos afetos a ela. Então, espíritos errantes ou não, todos nós temos missões, todos nós temos ocupações e todos nós temos algo a fazer. E é muito interessante, nesse aspecto, falar de quando estamos fora da carne, como é que nós estamos obrando. Nós estamos obrando, intuindo, estamos obrando afetos a esse ou aquele trabalho que, mesmo não tendo a carne, não tendo a materialidade, nós podemos estar engajados neles e nos agrupar, nos aproximar, efetivamente participar daqueles que já têm essa tarefa, daqueles que já estavam afetos a ela, daqueles que já estavam realizando, e nós vamos lá. Nós vamos nos agrupar, nós vamos estarmos juntos, vamos engrossar tudo aquilo que é próprio e que já podemos fazer. Porque vejam bem, nós somos seres inteligentes, espíritos são inteligentes. E é por isso que nos é dada essa condição de realização. Ah, mas eu não tenho a carne. Não é nenhum fator de diferença. A carne é importante para quando estamos aqui. Vamos falar daqui a pouco também dessa condição. Mas nós começamos pela condição dos espíritos errantes. Então, são aqueles que, mesmo diante dessa possibilidade, daquilo que se constitui um poderio, se assim podemos dizer, Deus nos imbuiu, nos atribuiu para que não ficássemos inertes, para que não ficássemos fora do processo de realização. Miramês, esse companheiro também, trabalhador, que é tão contributivo naquilo que nos faz ter ciência e nos faz ter, inclusive, compreensões daquilo que nos falta, nesse momento nos falta, mas só porque o companheiro já caminhou um pouco mais do que nós, ele, em relação à missão dos espíritos errantes, vejam o que ele traz para a gente. Olha só que coisa boa de ler, mas também de absorver para o nosso entendimento. Olha o que o companheiro diz. Os espíritos errantes, ou seja, aqueles que estão fora da carne, são trabalhadores da divindade em favor da paz universal. Eles cuidam das plantas, das águas, da terra, do fogo, do ar, e, no entanto, nos é mostrado, de vez em quando, que os agentes mais diretos de Deus estão comandando esses companheiros. Ou seja, esses companheiros
também estão sobre uma hierarquia. Lá, mesmo na erraticidade, e mesmo esses que cuidam de todo esse processo aí da natureza inclusive, eles têm companheiros comandando todas essas tarefas e comandando tudo aquilo que é de atribuição para quem está chegando ou para aqueles que estão engajados. E ele continua aqui, ó, sem que eles percebam essa dádiva para os seus aprendizes. O que já sabemos sobre esse assunto, dos trabalhos dos espíritos, basta para que possamos respeitá-los. Onde quer que eles se ocupem, é o bem irradiando para os corações. Ao tomar um copo d'água, agradeça a Deus e a seus agentes que trabalham ali, purificando esse líquido sagrado todos os dias. Ao comeres uma fruta, faz o mesmo. Assim procedendo também em relação ao ar que respira, que se move por milhares de mãos invisíveis, operando por amor. Tudo que tocas já foi tocado por eles, pela vontade do Criador. Em todo trabalho que fazes, alguém não está visível. E esse alguém te ajuda para que ele saia melhor, sem nenhuma ostentação. Esses companheiros que estão afetos, como já dissemos, a esses trabalhos, não fazem questão nenhuma dessa ostentação. Eles não fazem questão nenhuma de dizer esse trabalho é meu, essa obra é minha, tem a minha assinatura, foi eu que realizei, a ideia foi minha, nada disso. O que se pensa tão somente é sobre um processo fraternal de solidariedade em que eles contribuem com o que pode e esse trabalho é proveitoso. Quem foi o precursor, quem foi aquele que teve a ideia, quem primeiro se predispôs à realização, companheiros, nada disso é importante. É importante que aquele que chega está se engajando nessa proposta, porque, na verdade, tudo aquilo que é de proposta e engajamento é proveitoso para todos. Então, mas isso aqui é coisa minha, isso aqui eu fui o primeiro. Até porque o fato de você ter tido a ideia, ou de alguém ter tido a ideia, não significa dizer que trabalhou mais do que esse ou aquele. Não significa dizer que alguém chegou posteriormente e não se entregou até muito mais do que aquele que teve originalmente a ideia. Então, não é importante. E é por isso que esses companheiros trabalham no anonimato. Já perceberam, né? Já caminharam um pouco mais, já estão ali tomados de um sentimento de melhoria, de somatório, e o que importa é a paz e o resultado final. De forma pacífica se obtém aquilo que é proveitoso para todos. E o companheiro continua aqui, ó. Se são somente os doentes que precisam de médicos, ajudemos com as nossas possibilidades aos espíritos enfermos que estão trabalhando para a paz de todos. Mostra, mesmo como encarnado, o que podes doar. Tu és uma alma de Deus e deve mostrar-te como tal que se terá dado o que deres, pela lei de justiça e de amor. E quando o companheiro fala aqui desses espíritos errantes, a gente tem mais uma vez que se atentar para o seguinte: quando eu estou fora da carne, muitas das vezes as possibilidades são muito maiores até do que na carne. Eu fico mais livre, eu fico mais solto para percorrer percursos, para atuar de uma forma até mais dadivosa do que aquela que me prende nesse momento que eu estou na carne e sou tomado até por aqueles sentimentos inferiores. Missão dos espíritos que estão ocupando-se de forma proveitosa. Muitas. Tão grandiosas e tão inumeráveis que nós, aqui, tomados da carne, embaçados por esse elemento carnal e corporal, nem conseguimos alcançar com o nosso entendimento do momento e com a nossa pouca visão. Mas é importante que se diga que os espíritos errantes
ou seja, fora da carne, que nesse momento estão na erraticidade, são colaboradores incessantes daquilo que é de atribuição do nosso Pai para todos nós. Então, não pensemos, e é muito comum, até me veio aqui à mente, que a gente ouve muito assim, né? Quando um companheiro acaba de deixar a carne, um companheiro que já está seguindo para o plano espiritual, a gente ouve assim: o companheiro descansou, ele estava sofrendo tanto e agora ele vai descansar. Vai descansar não, é uma ideia equivocada. Aqueles que pensam que vão dormir o sono dos justos, né, entre aspas, aqueles que pensam que ali, por força de deixar o corpo físico, vão ter uma condição melhor de realizações, inclusive, está completamente enganado. É esse tipo de realização, tá? Está completamente enganado. Então, amigos, companheiros, não existe descanso no plano espiritual. Mas se eu não quiser fazer nada, se você não quiser fazer nada, você não vai fazer nada. Mas está na contramão da lei. E esse livre-arbítrio, ele vai inclusive ser exercido com uma certa limitação. Porque o nosso Pai, em algum momento, vai fazer com que a gente seja alvo de outros tipos de companheiros que já perceberam essa necessidade do trabalho, porque a evolução só se dá através do trabalho e do estudo, e vão trazer para aquele companheiro equivocado tudo aquilo que é de mensagem, tudo aquilo que é de fortalecimento a nível de compreensão, para que ele possa entender a necessidade do trabalho. Então, o que nos espera fora da carne é trabalho. E o que nos espera na carne também é trabalho. Também é trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar. E é por isso que essas ocupações, e é por isso que essas missões hão que ser satisfeitas, hão que ser cumpridas. Porque nós estamos aqui para evoluir. E não vamos nos cansar dessa ideia e nem de verbalizar isso. Nós estamos aqui para evoluir. E essa evolução, a nível de conquistas, mas a verdadeira conquista, elas só se dão, ou ela só se dá, quando nós nos empenhamos de tal forma que começamos a compreender o processo divino, mas não só compreender da forma teórica, praticar efetivamente. E é exatamente na prática do bem, porque tudo isso nos leva à percepção maior do bem. E o que é o bem? O bem é tudo aquilo que nos faz melhor, o bem é tudo aquilo que provoca a melhoria de tantos outros companheiros, a satisfação, esse estado de alegria, esse estado que faz com que nós nos sintamos felicitados pela simples realização desse processo colaborativo. Tudo isso é o bem. E quando nós estamos trabalhando no bem, a vontade que efetivamente temos é de cada vez fazermos mais. Isso nos traz um estado de alegria e de compreensão mesmo a nível desse exercício e de tudo aquilo que eles faz chegar a nós, que nós queremos o quê? Cada vez trabalharmos mais. Mas e a hora? Mas e o descanso? E essa noção do tempo? Não é importante. Não é importante. É importante para nós que nesse momento temos o corpo físico e esse corpo se faz cansado em determinado momento. Mas lá, na erraticidade, não é erraticidade não, porque aí nós estamos falando só do espírito. Mas vamos falar então agora um pouquinho da missão dos espíritos encarnados, porque nós falamos dos espíritos que estão fora da carne, que estão na erraticidade, e nós falamos de total possibilidade dos companheiros nesse exercício, no labor, em colocar a mão na charrua efetivamente e continuarmos realizando, né? Enquanto estamos aqui encarnados, olha, não é diferente, nada diferente, porque todos nós sabemos que nós ganhamos um corpo de carne para quê? Para a efetivação desse processo nosso de evolução.
Então, quando nós estamos aqui também para trabalhar, estamos aqui para cumprir tarefas, estamos aqui para cumprir missões. E essas ocupações dos espíritos encarnados talvez seja até um pouco mais fácil para nós essa compreensão. Porque quando nós olhamos para a nossa chegada, desde o momento da nossa chegada até o momento em que a gente deixa o corpo de carne, o que a gente percebe é trabalho. É trabalho. E naquele primeiro momento que nós não estamos efetivamente trabalhando, nós estamos dando trabalho, né? Porque se não cuidarem de nós, a gente tende a sucumbir o corpo físico. E aí precisamos que alguém trate da nossa higiene, precisamos que alguém trate da nossa alimentação, precisamos que alguém trate daqueles cuidados maiores que fazem com que a gente não esteja afeto a perigos, esses perigos espontâneos mesmo, perigos naturais, como meter o dedinho aqui, como cair do berço, enfim. Tudo isso faz com que ali nós já estejamos trabalhando em prol daqueles que estão cuidando de nós. Então, mesmo quando a gente pensa que naquele estado primeiro, naquela condição primeira não há trabalho, assim, nós estamos estimulando para que outros que estão afetos a nós cuidem de nós e tenham a possibilidade de realização desse trabalho. É muito interessante, né? Como o Pai disponibiliza tudo para nós de forma que o entendimento nos chegue e de forma como a gente possa avaliar. Então, na medida em que nós chegamos aqui e que somos inicialmente cuidados, depois passamos a desempenhar uma autonomia no que se refere a esse cuidado, nós já podemos ali, de uma forma cabal, já estarmos diante de realizações. Né? Mas antes disso, mesmo quando nós estamos sabendo que estamos lá frequentando os bancos escolares, quando estamos também imbuídos ali de um procedimento de evangelização, quando estamos frequentando lugares, quando estamos diante de determinadas tarefas que podem até parecer simplórias, como colorir lá uma imagem, como aprender a colocar as nossas roupinhas em determinados lugares e depois cuidarmos do que é nosso. Vejam só como tudo nos é mostrado de forma a essa preparação para que mais adiante a gente desempenhe efetivamente tudo aquilo que nós aprendemos de uma forma que aparentemente antes era tão somente simbólica, mas que em determinado momento ela passa a ser taxativa no que se refere não só ao cuidado próprio, mas também ao cuidado de tantos outros companheiros que estejam ali diante desse círculo, dessa movimentação que nós nos inserimos. E a ocupação dos espíritos encarnados é exatamente essa. É exatamente essa. Vejamos lá a pergunta 573, em que Kardec pergunta assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Vejam a resposta: instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Nós somos aqueles que ainda estabelecemos algum tipo de ideias equivocadas por força da nossa pouca informação e por isso costumamos, por vezes, desmerecer aqueles que realizam essa ou aquela tarefa, tal o nosso pouco entendimento diante daquilo que de fato é valoroso. Então, quando os espíritos dizem para a gente assim, olha, aquele que está lá na terra, cultivando a terra, preparando essa terra para que ela ali na frente produza e faça chegar a nós o que é necessário para
manutenção dos nossos corpos físicos, esses estão cumprindo suas missões. Esses são valorosos. Esses, igualmente, são tão afetos àquilo que é de divino quanto aquele que está à frente de um comando qualquer, quanto aquele que tem diante de si a tarefa de passar conhecimento, como um professor, como um pesquisador, como um cientista. E diante dos nossos olhos ainda, nós costumamos menosprezar aquele que, segundo nós, desempenham tarefas menores. Lê do engano. Lê do engano. Não temos nem a condição dessa avaliação. E se o fazemos da forma equivocada como fazemos, é porque nós ainda não compreendemos que esses companheiros, nossos irmãos, estão diante de tarefas tão valorosas quanto aqueles que exercem lá umas tantas outras missões ou tantas outras tarefas que, em princípio, se mostram mais grandiosas. E a espiritualidade diz para a gente que a missão desses espíritos que estão encarnados, como nós, na carne nesse momento, são tarefas que merecem todo o olhar diferenciado, ou, se não esse olhar diferenciado, um olhar próprio a tudo aquilo que é realizado pelos companheiros. Nesse momento, nós ainda atribuímos valor a determinadas coisas que nem sempre têm todo esse valor que a gente costuma direcionar, que a gente costuma observar e velar, e queremos, inclusive, que outros companheiros vejam como nós. E não é isso. O homem da Terra, assim como o cientista, tem o seu valor. A professorinha, né, que todos nós passamos por elas, essas professorinhas, naquele primeiro momento lá de aprendizado, naquele primeiro momento de identificação de cores, de objetos e tudo mais, tem tanto valor quanto aquele professor que está lá, o que é um PhD, quanto aquele professor que está lá no mestrado, mas nós ainda não concebemos dessa forma. É a nossa forma equivocada de ver as coisas, mas a espiritualidade traz para a gente, e o nosso Pai também diz assim, olha, vamos observar, vamos ver de verdade aquilo que merece ser visto, como tem que ser visto, porque se aquele companheiro lá da Terra, aquele companheiro que realiza, ao nosso ver, trabalhos menores, deixar de realizar esses trabalhos, como nós ficaremos nesse momento? Que precisamos desse comestível, que precisamos dessa peça de vestuário, que precisamos lavar a mão, tomarmos banho e tantas outras coisas mais que a gente ainda atribui uma valoração menor. Então, tudo isso está muito ligado àquela missão que esses companheiros têm. E mais ainda, a espiritualidade adverte para nós o seguinte, olha, todo aquele que tem uma missão a cumprir e a cumpre da forma como se disponibilizou, esse companheiro é valoroso e esse companheiro é vitorioso. Porque quantos de nós, lá na erraticidade, nos comprometemos a realizarmos e quando chegamos aqui, a gente tão somente dá 2 passos para trás ou em outra direção. E deixamos de fazer aquilo que nos comprometemos a fazer. Ah, mas é um processo também. É um processo da lei. E ainda esses companheiros que dessa forma agem, parecendo que são omissos ou inúteis, eles têm o seu processo de contribuição colaborativo. Mas como eles têm se eles não estão fazendo nada? Não é assim também não. Esse julgamento também pode se mostrar um julgamento equivocado da nossa parte. Porque mesmo esses companheiros, quando eles estão deixando de fazer aquilo que se propuseram a fazer, e nesse momento se mostram preguiçosos, se mostram omissos, se mostram não imbuídos nessa ou naquela direção para que a obra seja feita, eles me despertam aquilo que eu percebo nitidamente que é algo que não deve ser feito.
que é algo que não deve ser realizado, não daquela forma. Vejam só como aquele companheiro está, mesmo daquela forma aparentemente contrária, ele está num processo de auxílio e colaboração para que eu ou qualquer outro perceba o que não deve ser feito, pelo menos daquela forma. É uma contribuição? É uma contribuição. É uma contribuição. Na natureza nada se perde. O nosso Pai, ele é esse Pai amoroso e ele é esse Pai que faz com que tudo esteja disponibilizado da melhor forma para que a gente possa tirar todo esse proveito. Então, mesmo nós que estamos encarnados, que estamos aqui, que temos missões, temos ocupações e temos possibilidades dessas realizações, devemos estar atentos a tudo isso. Mas é importante sabermos que tanto na condição de encarnados, quanto na condição de desencarnados e de espíritos errantes, todos nós temos ocupações, todos nós temos missões e todos nós somos aqueles que estamos a contribuir, a colaborar nesse processo de continuidade e aperfeiçoamento de tudo que é próprio para a nossa chegada à luz, para a nossa chegada a esse estado de felicidade, contentamento e contemplação de tudo aquilo que pode ser benéfico para todos. Importante que a gente continue fazendo não só a leitura, mas também o estudo daquilo que o capítulo 10 nos traz, no que se refere a ocupações e missões dos espíritos, porque na condição de espíritos e na condição também de aprendizes, temos que ter olhos de atenção e principalmente carinho e zelo para aqueles companheiros que caminharam, estão mais à frente que nós e se disponibilizam a trazer todo esse material, tudo aquilo que é próprio para que nós possamos cada vez mais juntos, nesse processo fraterno e solidário, estarmos diante de tudo que possamos colaborar, tudo que possamos aprender, apreender e exercitar, sempre com o objetivo dessa colaboração universal. E é exatamente isso que o nosso Pai quer de nós. E por isso ele nos disponibiliza não só o estudo do Livro dos Espíritos, que nesse momento é objeto da nossa atenção e do nosso carinho, mas também de tantas outras obras que nos faz cada vez mais termos atenção, mas estarmos cada vez mais tomados de tudo aquilo que nos fará melhor e que nos fará chegar a essa condição de espíritos perfeitos de forma mais breve e mais célere. Que a paz do nosso Mestre Jesus cada vez mais nos preencha e que todas as possibilidades de estudo nos sejam dadas de forma proveitosa para que possamos, em alinho a tudo aquilo que vem desse Pai amoroso, que seja de fato do nosso proveito. Muita paz para todos.